Olá, eu sou Marlise Alves e estamos começando mais uma edição do Evolução Financeira. Bem-vindo, bem-vinda para a sua evolução financeira. E o tema do nosso programa de hoje é uma dúvida cruel. Será que eu gasto o meu dinheiro agora, no hoje, ou será que eu poupo para o futuro? Saiba que essa é uma das grandes indecisões que a população em geral tem, e isso, saiba que é muito mais emocional do que racional. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Além desse tema, vamos ter o nosso treino de prosperidade. Dentro do treino de prosperidade de hoje, eu tenho uma história para te contar. Então fica aqui comigo, nosso segundo bloco é o treino de prosperidade. E claro, vamos ter ainda aqui a presença do Júnior Gonçalves falando sobre as criptomoedas, porque eu também quero saber mais. Criptomoedas e agora, né? O que é isso? Lembrando que minhas companheiras de trabalho estão por aqui, né? Dona Encrenca e a Dona Confiança, para nos ajudar a entender o que as nossas vozes internas nos falam quando o assunto é dinheiro e prosperidade. Vamos lá então, para começarmos esse primeiro bloco, nós temos uma dúvida recebida. Recebemos essa dúvida através do meu Instagram, pode mandar para lá também. @MarliseAlvesOficial. E a dúvida é a seguinte, vamos acompanhar aqui. Tenho dificuldades em guardar dinheiro. Adoro curtir a vida, me divertir. Sempre fui um gastador e não vejo sentido em guardar dinheiro. Afinal de contas, não sei quanto tempo vou viver e cá entre nós, o dinheiro não vai comigo, né? Quem nos trouxe essa frase é o José Eduardo, aqui de São José, Santa Catarina. Obrigada, José Eduardo, por essa colocação. Na verdade, ele nem está tendo dúvidas nenhuma, ele está afirmando isso. Mas, se ele mandou esse recado sobre guardar ou sobre gastar, é porque no fundo, ele tem talvez uma pulguinha ali atrás da orelha. Será que mesmo eu não preciso ter nenhuma reserva financeira? Sobre isso que a gente vai falar agora. Para me ajudar nessa questão, eu vou chamar minha companheira aqui de trabalho, a Dona Encrenca. Bom, se a gente tem essa frase, né, de que talvez eu possa gastar todo o meu dinheiro agora, sem olhar para o futuro, talvez seja a Dona Encrenca dizendo o seguinte: gaste tudo agora mesmo, porque você não sabe como será o amanhã. Claro, a gente não tem certeza sobre como será o amanhã, mas é sobre isso mesmo que a gente vai refletir hoje. Muitas vezes as pessoas optam por gastar todo o dinheiro hoje, esquecendo que a gente tem um futuro pela frente. É difícil mesmo essa escolha, isso eu atesto aí para você. Agora tem uma outra questão que muitas vezes, Dona Encrenca, o nosso cérebro faz a gente acreditar, que é a questão do prazer imediato. Então, muitas vezes, o prazer imediato, ele é levado em consideração contra o prazer futuro. Afinal de contas, o que você faria? Será que você preferiria R$100 hoje na sua conta a R$1.000 daqui a 3 anos? Será? Talvez você fosse escolher os R$100 de agora. E eu quero falar mais sobre isso, né? Dentro desse paradigma, tem aí uma questão de escassez relacionada a tempo. Será que realmente eu vou viver os próximos 3 anos? Será que eu vou viver por muito mais tempo? Aí a Dona Encrenca nos falando, não, você não sabe se você vai viver mais, então gaste todo o seu dinheiro hoje, porque não sabe aí desse amanhã. José Eduardo, que nos mandou aí a sua fala, pode estar sem sonhos. E é isso também uma das coisas que eu quero falar aqui. A falta de sonhos nos limita no processo de evolução financeira. E sim, ter reservas financeiras faz parte de um processo de evolução. Ter dinheiro guardado, ter um patrimônio, isso traz tranquilidade e traz paz aí para sua vida financeira, trazendo um patamar, uma perspectiva aí de liberdade. Eu quero mostrar para vocês aqui, através dessa imagem, essa fatia de bolo. Olha só que interessante, né? Nesse momento em que eu estou conversando aqui com vocês, no momento dessa gravação, eu posso sair daqui deste lugar com muita vontade de comer um doce. E aí eu vou parar numa padaria, uma confeitaria próxima aqui e vou pegar
essa fatia de bolo aqui para me deliciar desse sabor. Você gosta de bolo aí do outro lado? Você também, se parar esse vídeo no final, independente daquilo que está fazendo, pode sair aí do seu trabalho ou da sua casa e ir num lugar próximo. Eu tenho certeza que você vai ter aí 10, 15 reais, talvez até 20, para comprar um bolo, um café e se deliciar aí, trazendo essa doçura aí para sua vida. Agora, olha que interessante. Talvez eu não saia daqui e compre um bolo inteiro para levar para minha casa. Hoje não tem ninguém de aniversário lá em casa, não temos nenhuma comemoração para ser feita, por que eu levaria um bolo inteiro de talvez 150, 200 reais? Talvez eu também não tivesse isso na minha carteira disponível em dinheiro, em moeda corrente nesse momento. Percebe que um bolo inteiro a gente não leva para casa sempre? A gente leva em ocasiões especiais. Agora a fatia, geralmente, se a gente está com vontade, a gente vai lá, compra e consome. Aí está um dos segredos da vida financeira. Muitas vezes eu não tenho objetivos financeiros grandiosos, eu não tenho grandes bolos para levar para casa e acabo consumindo meu dinheiro em fatias. Gasto todo o dinheiro com os prazeres imediatos da vida e esqueço que muitas vezes é necessário os grandes sonhos. Seja uma reserva financeira, seja um apartamento, uma reforma da casa, um carro novo, uma viagem, algo que realmente faça sentido para você. E é aí que a gente pode entrar com a Dona Confiança. Afinal de contas, a gente pode chamar ela e colocá-la aí no circuito dos grandes sonhos e objetivos da vida, fazendo com que a gente perceba que é sim possível colocar os nossos planos e os nossos sonhos em ação. Para ilustrar, quero mostrar para você esse livro, O Teste do Marshmallow. É do psicólogo Walter Mischel e ele fez uma pesquisa na década de 60 bastante interessante. Ele fez uma pesquisa com crianças da pré-escola, onde era oferecido um marshmallow para elas. E o teste falava o seguinte, fazia o seguinte: se você consumir esse marshmallow agora tá tudo bem, mas se você não consumir até o retorno do pesquisador, você vai ganhar 2 marshmallows. Vamos observar esse vídeo que mostra essa gravação feita, repetida esse teste na década de 80. Vamos ver. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Ah, eles são uma gracinha, né? São lindas essas crianças. Você conseguiu perceber a reação delas? A reação, o que elas fizeram para não comer o marshmallow? As expressões, a fuga. Teve gente também, teve criança ali que comeu o marshmallow e tá tudo certo. Agora, o que esse livro aqui mostra é muito interessante. Ele fala, ao longo de toda a pesquisa, que muitas dessas crianças que comeram o marshmallow inicialmente no teste foram adultos que não conseguiram poupar, não conseguiram guardar o seu dinheiro, o seu recurso. Eu quero perguntar para você, será que por aí está sendo assim também? Será que você prefere os prazeres imediatos ao invés de guardar para esse futuro? Será que não estamos um tanto quanto crianças frente ao marshmallow, querendo gastar todo o dinheiro? Ou comer todas as fatias de bolo sem pensar nos grandes bolos financeiros? Eu quero te dizer uma coisa, eu espero que você consiga fazer esse equilíbrio entre o ganho e o gasto, porque afinal de contas é nesse equilíbrio que a gente vai vivendo. Até o próximo bloco. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vamos ao nosso segundo bloco do programa Evolução Financeira. O nosso tema de hoje é sobre gastar agora ou poupar para o futuro. Ai, que dúvida cruel, eu imagino que por aí também seja assim. Eu quero compartilhar com você uma história que eu gosto muito, aqui do livro A Árvore do Dinheiro, do querido professor Jurandir Cel Macedo Júnior, do qual tive a honra de ser sua aluna aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Olha só, ele traz aqui dentro desse livro uma história sobre essa decisão, né? Se eu gasto hoje ou se eu guardo para o futuro. Olha que interessante. Quem é você nessa história? Vamos acompanhar aqui na TV a história enquanto eu faço a leitura aqui pelo livro. Por mais moderno que possa parecer, o conceito de planejamento financeiro é questão discutida há bem mais tempo do que imaginamos. Quem já não ouviu falar na alegre cigarra que cantarolava pela floresta durante o verão
enquanto a formiga diligente aproveitava para trabalhar duro e acumular comida para o inverno rigoroso. Com a fábula A Cigarra e a Formiga, o escritor francês Jean de La Fontaine levantou já no século XVII uma questão intrigante até hoje: ser previdente e trabalhar de modo árduo, pensando sempre no futuro, ou viver o momento presente e curtir a vida, sem se preocupar com amanhã? E aí, né? A mitologia grega também faz a sua versão do dilema previdente versus imprudente. Segundo uma das lendas, Prometeu e Epimeteu eram irmãos. O primeiro pensava antes de agir e o segundo, ele agia antes de pensar. Prometeu era homem prudente, mas segundo o mito, Zeus lhe impusera um castigo. Seu fígado era comido por uma águia todos os dias e se reconstituía durante a noite. Um suplício que se repetia diariamente. Podemos dizer assim, a mitologia retrata o castigo do previdente. As preocupações com o futuro, representadas pelo fígado, tiravam o prazer da sua existência. Duro, né? Já Epimeteu era o oposto do irmão. Se precipitava em agir sem levar em conta as consequências. Será que você conheceu ou conhece alguém assim? A mitologia diz que Epimeteu casou-se com Pandora, a primeira mulher. Ao nascer, ela recebeu dos deuses uma caixa contendo todas as virtudes do mundo, e sua única obrigação era nunca abri-la. Uma vez casada com Epimeteu, Pandora abriu a caixa, deixando escapar todas as qualidades que estavam dentro dela, exceto uma, a esperança. Essa história dos antigos gregos nos instiga a pensar: será que devemos nos comportar na vida como Prometeu ou como Epimeteu? Devemos ser previdentes e suportar as agruras de sofrer por antecipação? Ou devemos nos encher de esperança e acreditar que no futuro tudo se resolverá? Os imprevidentes adoram apontar a má sorte daqueles que se preocupam muito com o futuro e acabam morrendo antes de poderem aproveitar as suas poupanças. Esquecem-se, porém, de apontar seus inúmeros colegas que, por azar, ficam velhos e pobres, como cigarras que penam no inverno da vida. Será que não existe meio termo entre Prometeu e Epimeteu? Entre a cigarra e a formiga? Essa é a pergunta que eu faço agora para você. Será que existe meio termo? Muitas vezes nos meus atendimentos, e nos cursos, palestras, enfim, eu escuto as pessoas dizerem: tá, Marlise, mas nem 8, nem 80. Será que eu não vou me transformar num tio Patinhas se eu começar a olhar para a vida financeira? Será que não vou me transformar em alguém que eu não quero? Eu quero te dizer uma coisa: o dinheiro apenas potencializa quem você é, não te transforma em ninguém diferente. Se você já é tio Patinhas, se você já é muito econômico, se já não gosta de gastar dinheiro, quanto mais dinheiro você tiver, mais tio Patinhas você vai ser. Não precisa se preocupar com relação a isso. Mas é interessante a gente pensar, né? Será que existe um equilíbrio aí possível onde eu possa viver a vida ao mesmo tempo que penso no futuro? Essa é o nosso treino de prosperidade de hoje. Eu quero que você responda essa pergunta. É possível ter esse equilíbrio financeiro entre aproveitar o hoje e pensar no futuro? Responde aí. A segunda pergunta do nosso treino de prosperidade é a seguinte: quais foram as escolhas ao longo da nossa vida que foram favoráveis para a sua vida financeira? E quais foram as escolhas que foram desfavoráveis na sua vida financeira? Pense que a gente está falando sobre esse ganho e gasto, né? Sobre esse gasto e poupo, sobre esse 8-80, esse dilema que nós muitas vezes estamos aí na vida financeira. Então essa pergunta: quais foram as escolhas que te foram favoráveis e quais as escolhas que te foram
desfavoráveis com relação à vida financeira. E agora, a pergunta-chave: quais são os caminhos que você escolhe daqui em diante? O que você decide para a sua vida financeira daqui para frente? Quais caminhos você deseja seguir? Bom, eu quero te dizer que ainda tem mais. Ainda vamos para o nosso terceiro bloco falando sobre criptomoedas e agora. E eu quero perguntar para o Júnior exatamente sobre isso. Será que é garantido no futuro os criptoativos? A gente volta já. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças. Pais. E responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. RZTV, o canal que investe em você. Terceiro bloco do programa Evolução Financeira, é o momento de fazer as perguntas sobre criptoativos, criptomoedas. Já estou aqui com o Júnior. Júnior, bem-vindo! Olá, Marlise, tudo bem? Estamos aqui novamente para responder aí mais perguntas da Marlise sobre criptomoedas. Eu acredito que está evoluindo, né? Tá evoluindo. Tá entendendo. Cada dia ela vai conversando comigo. Olha, Júnior, olha o que eu fiz. Olha isso aqui. Ela tá aprendendo aos pouquinhos. Estou sim. Bom, Júnior, o nosso tema do programa de hoje é uma decisão que muitas vezes assola a mente dos brasileiros aí de plantão. Poupar ou gastar, né? Tem muita gente que acaba... Na verdade, o nosso cérebro manda que a gente tenha o prazer imediato. O prazer imediato é o gastar esse dinheiro hoje. Afinal de contas, eu não sei se vou estar viva amanhã. Essa é a crença, frase, né? É a dona encrenca falando só aqui pra gente. Só se vive uma vez, né? Exato, só se vive uma vez. A outra frase clássica. Então, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de poupar o dinheiro. E daí, quando eu falo poupar aqui, não é o poupar da poupança, é o guardar, né? É o ter uma reserva, constituir um patrimônio. Por outro lado, tem a insegurança, talvez, de colocar esse dinheiro em criptomoedas. É possível a gente unir essas duas pontas, tipo, conseguir poupar em criptoativos? Exatamente, essa é a pergunta que tem feito muitos brasileiros se questionarem o que vale mais. Eu vou te dar 2 exemplos, tá? Primeiramente, é possível, tá? Eu consigo poupar os meus criptoativos. Imagina que a Marlise, em 2010, tivesse 10 mil reais, tá? E você poupou aqueles 10 mil, literalmente, como a gente falou no outro programa, embaixo do colchão lá, guardou na sua casa, numa gaveta, e você teria os 10 mil até hoje, nos dias de hoje. E aí você tem um poder de compra hoje muito menor do que 2010. Então esses teus 10 mil reais, em tese, é o mesmo número, 10 mil reais. Mas o poder de compra diminuiu muito, Sim, né? Ele vai desvalorizando com o tempo. Para as pessoas terem só uma noção, né? Quando a pessoa é nesse tempo, em 2010, com 500 reais, se comprava quase o mercado todo, né? Hoje, você vai com 500 reais no mercado, não dá para fazer quase nada. Porque o poder de compra, ele acaba caindo. Se chama inflação e tudo mais, né?
Se você tivesse comprado esse valor em criptoativos e guardado, que a gente costuma falar que é o holder, ele compra o criptoativo dele e não vende. A gente fala aqui muito Bitcoin, então vou usar esse exemplo, tá? Certo. Então a pessoa compra Bitcoin e não importa o tempo, não importa o preço, o holder total, que é o que não vende Bitcoins por nada, ele guarda esse Bitcoin numa carteira física, né? Não na nuvem ou numa corretora, numa exchange, ele compra lá e manda para Trezor dele, como eu tinha falado que tinha como se fosse um pendrive, esse tipo de coisa assim. E ele deixa lá dentro aqueles Bitcoins e não vende por anos. Tem gente... Tá. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Tá ficando complicado esse negócio aqui de entender aqui na minha mente. Vamos lá. Eu vou na exchange. Sim. Compro o Bitcoin e ele me dá um pendrive. Não. São coisas diferentes. Tá. Eu tinha falado que existem as carteiras físicas. Lembra que uma vez você me perguntou como é que eu guardo o meu Bitcoin? Tem duas maneiras. Tá. Você pode guardar na exchange. Eu posso deixar na exchange pode também. Pode deixar lá, no seu banco. E daí eu vou abrir, vou entrar com login e senha, vou abrir meu computador. Vai estar lá os teus Bitcoins. Tá. Teus Bitcoins nessa hora, né? Aí não é mais dinheiro. É, quando você converter o Bitcoin para dinheiro, para real, para euro, para o que você quiser. Eu acho que isso é bem interessante pensar, né? Bitcoin é dinheiro. É dinheiro e qualquer dinheiro. Dinheiro virtual. Tá, qualquer dinheiro, porque ele se converte em qualquer moeda. Exatamente, no dólar, no euro, na libra, no real. Ótimo. Então eu vou, compro o Bitcoin. Deixa ele lá na sua exchange. Você pode fazer isso. Então ele fica lá por todo o tempo. Eu sempre costumo te explicar os dois lados, né? Sim. Por exemplo, você consegue deixar o teu dinheiro no banco? Hoje em dia, ele fica lá, certo? Fica lá, Mas você pode pegar esse mesmo dinheiro, sacar ele no caixa eletrônico lá dentro e levar esse mesmo dinheiro para sua casa e deixar debaixo do colchão. Posso. Certo? Físico. Físico, exatamente. Então, o Bitcoin também, ele pode ficar no banco, na exchange, ou você pode mandar para sua carteira física, que é como um pendrive, você pode... falar como preferir, entendeu? E deixar lá os Bitcoins, que a gente chama de carteira física, e você pega esse pendrive, né? Tá. Guarda ele na sua gaveta e lá tá os seus Bitcoins. Eles já não estão mais... Embaixo do colchão. Embaixo do colchão, na gaveta, aonde você quiser. Tem gente que usa cofre, tá? Ela bota, imagina, 1 milhão de Bitcoins dentro de um pendrive e faz um cofre e tal, só ela tem a senha, ninguém mais da família, e ela guarda lá. Então, ela consegue poupar esses Bitcoins. Tá, mas nesse caso, não é mais seguro deixar numa exchange ou numa corretora, por exemplo? Não, é mais seguro você colocar na sua Trezor, ou outras, tem a CryptoBR, são várias marcas de carteiras físicas que você consegue guardar. Por quê? Na exchange é seguro, porque é criptografado e tudo mais, mas você me disse como poupar comigo, estando comigo. Por exemplo, hoje em dia é um fato. Se o banco falir, o que acontece com o dinheiro da pessoa? O banco tem um fundo que ele consegue, mas quando as pessoas vão para os números, o que tem de dinheiro investido é muito superior ao que o banco tem de fundo de reserva para pagar todo mundo, né? Então, é seguro deixar no banco? Pode-se dizer que sim, mas há quem prefere guardar em casa, né? Então, no criptomercado, como eu te falo, que quem tem Bitcoin tem dinheiro, ela pode deixar no banco, que é a corretora, ou exchange, né? Ou na carteira física dentro de casa. Então, ela consegue poupar das duas maneiras, entendeu? Temos uma diferença aí bem gritante, né? Que se eu pego o real, por exemplo, e deixo dentro de casa, embaixo do colchão, ele vai desvalorizando com a questão da inflação. E o Bitcoin, ele segue a tendência, vai ser sempre Bitcoin. Isso, e ele sempre sobe por conta da deflação, tá? O Bitcoin, ele é deflacionário. Então, eles foram feitos 21 milhões somente de Bitcoins e não vai ter mais Bitcoins no mercado depois disso. Então, o preço tende a se valorizar. Por isso que o ouro vale o que vale. Essa é uma outra informação que eu não sabia. Existe 21 milhões de Bitcoins. E não vai ter mais. Para serem minerados. Depois não vai ter mais. Exatamente. Entendi. Então, o que acontece nesse caso? A pessoa guardou dinheiro, o real vai se desvalorizar. Ela guardou Bitcoins na exchange ou na carteira física, né? Que a gente costuma dizer que é um pendrivezinho. Vai ficar devendo trazer uma carteira física aqui. Não, vou trazer, pode ter certeza. Um pendrivezinho e ela vai conseguir guardar os Bitcoins ali dentro de casa. E esse vai se valorizar, porque ele é escasso, entendeu? Claro que em outros programas a gente vai poder abordar o porquê da escassez do Bitcoin, porquê que ele sempre acaba se valorizando, mas em tese seria... Como é um ativo que é escasso, ele se torna mais caro. Por isso que o ouro é mais caro que o ferro, que tudo, porque o ouro é difícil de você minerar o ouro. Não é em qualquer lugar que você acha ouro
na esquina de casa. E assim é com o Bitcoin. O Bitcoin são só 21 milhões e pronto, que serão minerados a cada halving, que são assuntos para outros programas e as pessoas têm certeza que vão gostar de saber. Ah, muito bom, muito bom. Nossa, Júnior, cada vez que tu vem é uma aula. Quero te agradecer por mais esse conhecimento. Então, quer dizer aqui, para resumir a questão, que a gente pode, então, comprar bitcoins ou criptomoedas como forma de poupar. De poupar, você compra e não gasta. Só para você ter uma noção, quando você falou que ia vir com perguntas, eu já me preparo, tá, pessoal? Porque a Marlise eu sei como é que é. Em 2010, o Bitcoin, ele valia em reais 0,0017 centavos de reais, tá? E hoje ele custa em torno, vamos colocar 300 mil, 220, 300 mil. Se a pessoa tivesse gastado 100 reais em Bitcoins em 2010, hoje ela teria aproximadamente 175 milhões de reais. Sinceramente, eu acho que essa é uma informação desnecessária. Por quê? Porque eu tinha 100 reais em 2010 e não investi em Bitcoin. É o que a gente tinha conversado até nos bastidores, que as pessoas sempre... elas acabam se arrependendo, por que eu não comprei antes? Mas eu sempre digo, compre Bitcoin e confie no processo. Se você fizer o holder, que é o poupar, né, então você sempre, por ele ser deflacionário, ele sempre vai acabar valendo muito mais ao longo dos anos. Júnior, agora deixa eu te fazer uma pergunta que não tá no nosso script, né? Vamos ver agora que surpresa aqui. Não tem problema. Quem comprou lá em 2010 teve essa super valorização do Bitcoin, né? De 17 centavos, que tu mencionaste, aí foi para 300 mil. E isso valorizou muitos patrimônios, né? Quem investiu naquela época realmente se tornou um milionário só pelo aumento aí do valor da criptomoeda. Como é que está esse mercado hoje? É possível que exista uma outra moeda surgindo, como foi o Bitcoin lá em 2010, a gente está gravando em 2021, fazendo essa mesma escalada para frente? Olha, a mesma escalada eu costumo dizer que não, porque a rede do Bitcoin ela é muito grande, né? Só para, como é uma pergunta fora do contexto, eu vou também te dar um pouquinho mais de explicação, tá? Imagina que o celular é ótimo hoje em dia, ter um celular, né? Mas se ninguém usasse celular, por mais que você tivesse o iPhone 12 Pro Max, você seria a única pessoa com o melhor celular do mundo, mas não ia adiantar de nada, porque você não ia entrar no Instagram, no Facebook, você não ia ver nada de ninguém, porque só você tem. Certo. Mas a rede de celulares cresceu, que hoje qualquer criança tem. Então isso tende a fomentar o mercado. Assim, a mesma coisa a internet. Só a Marlise tem internet. Tá, você consegue acessar o mundo todo, mas você entra no Google e não tem nada para você pesquisar, não tem matéria nenhuma para você ver, porque ninguém usa a internet. Então essas outras moedinhas que aparecem no mercado, tem alguns nomes que têm a se valorizar, sim, como a ADA Cardano, como a própria Ethereum, que hoje é a top 2 do mercado, mas a rede do Bitcoin ela é muito grande. São muitas pessoas que têm Bitcoin, empresas grandes. O Bitcoin demorou para chegar nesses lugares e hoje até países estão aceitando o Bitcoin como uma moeda circular dentro do país. Então, a rede do Bitcoin é muito grande perto dessas outras moedinhas que vêm a se surgir. Por isso eu sempre digo, tome cuidado também, Marlise, que muitas pessoas vão falar, essa aqui é o novo Bitcoin. Então as pessoas acabam comprando e a moeda vai e se desvaloriza quase a zero praticamente, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Tem sim moedas, como eu falei, a da Cardano, como a Ethereum, tem outras também que vão se valorizando com o tempo, mas a rede do Bitcoin, ela é muito grande perto dessas outras. Então, como o Bitcoin, eu te diria que não. Entendi. Ok. Deu pra entender mesmo? Deu pra entender. E te agradeço desde já por essa participação. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Espero que eu tenha aí respondido as perguntas de vocês, que vocês têm dúvidas, e principalmente da Marlise, que é minha companheira no programa. Estarei aqui sempre à disposição. Obrigada, Júnior. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um programa Evolução Financeira. E na próxima semana a gente se encontra novamente. Tchau!